Salve, salve guerreiros! Sejam todos bem-vindos, aqui é o professor Edson Moraes e hoje em especial nós vamos enveredar pelo assunto da termodinâmica. Em especial, nós vamos tratar de como um gás pode realizar ou sofrer trabalho e isso gerar, consequentemente, uma ação positiva, uma realização ou um gasto de energia. Tudo bem? Então, fica aqui conosco, tá? Bom, a termodinâmica, como vocês já possam ter percebido na nossa última aula, onde a gente já começou a discutir sobre gases perfeitos, a equação de Clapeyron para os gases, a lei geral dos gases, enfim, já deram pistas de quais as principais variáveis que iam interferir agora, né, nessa relação. Logo depois da gente ter estudado, claro, termometria, calorimetria, a gente vai ver que as variáveis que mais vão ser determinantes será pressão, volume e temperatura. Tudo bem? Portanto, termodinâmica passa a ser essa área da física que vai investigar aqueles processos pelos quais se vai converter calor e trabalho ou vice-versa. Lembra dos processos que a gente mais discutiu nos últimos encontros? Né? Os processos de transformação gasosa, como por exemplo isotérmico, isobárico, isométrico, enfim, tá? Então, o grande segredo da termodinâmica é essa relação. Vamos lembrar o que é um calor? É uma energia que transita, né? Uma energia térmica que transita de um corpo para outro com determinadas características. Esses corpos têm que ter diferentes temperaturas. Não dá para se perceber uma energia transitando de um corpo para outro se não houver uma diferença, tá? Tem que ter uma diferença para haver uma fluidez. Tudo bem? E trabalho é aquela energia, né, transferida entre sistemas que possuem, né, uma mesma força. Né? O objeto do trabalho, né, da energia, da potência, é item do primeiro ano, no qual você, aluno, deva ter estudado, ou se não, precisa dar uma retomada para fixar muito bem o que é essa interação que vai acontecer com o gás. Por que em algum momento o gás, né, pode se transformar em trabalho, ou o trabalho pode se converter em calor, né? Perdão, até o comentário, né? Quando que um gás, através do calor, converte em trabalho ou vice-versa. Tudo bem? Então, para isso a gente vai discutir dois conceitos importantes. O primeiro é a de energia interna de um gás. Presta bem atenção. Aqui a gente tem um recipiente, aqui a gente percebe algumas moléculas, né, em movimento, tá? Então, quando as moléculas de um gás estão numa constante movimentação, né, dentre outras formas de energia, aqui fica mais evidenciada a energia do movimento, né, é a energia cinética, percebem? Dado que ela também tem uma posição, óbvio, mas a energia cinética é a mais evidente. Isso implica dizer que, para a gente calcular a energia interna de um gás como um todo, essa energia interna aqui a gente vai representar por U. Lá no terceiro ano vocês vão entender por que também que a energia interna é representada pela letra U. Vai ser nada mais nada menos do que a soma da energia contida por cada uma dessas moléculas. Entendem? A energia cinética dessa molécula com essa molécula mais essa molécula, quando eu somar a de todos, vamos ter a energia interna de todo o gás. Não faz sentido isso, né? Se a gente tem as características de todos os elementos de uma população, a gente vai ter a população como um todo. Tá bom? Muito bem. E a gente vai ver que essa energia ela vai depender, claro, dessa quantidade de gás, se for muito mol ou menos mol, por exemplo, e de uma temperatura absoluta. Para um gás perfeito monoatômico, né, a gente vai representar pela seguinte equação. Por que a gente está dizendo monoatômico? Existem outros, né? Existe o poliatômico, mas que não necessariamente a gente vai começar por ele ou vai se especializar nele. Vamos entender ainda, né, aos poucos, vamos devagarzinho, tá bom? Então, a energia interna de um gás vai ser a seguinte relação matemática: 3 meios do número de mols da constante termodinâmica do gás ou dos gases perfeitos. Esse valor já é um valor conhecido da gente, né? E o número de mols é uma constante. Portanto, a única variável que pode, né, ser determinante para a energia é a variável
temperatura, que inclusive está aqui, ó, temperatura absoluta, dada em Kelvin. Agora vamos lembrar uma coisa também. Vocês conseguem lembrar de onde vem nRT? Exatamente. nRT vem lá da equação de Clapeyron, né? Para o vestibular, nunca rezei tanto. Isso implica dizer que se eu substituir esse termo todinho por PV, nós teremos uma outra maneira de se encontrar essa energia interna, né? Seria 3 meios de PV. Se aqui estivéssemos tratando de um gás não monoatômico, seria o quê? 5 meios de nRT. Tá bom? Mas, como eu falei para vocês, a princípio não, tá? O que é que então a lei de Joule, ou Joule, como alguns chamam, vem referendar aqui? Que para uma certa massa de gás perfeito, ou seja, quando o número de mols é uma variável constante, né, a energia interna vai depender exclusivamente da temperatura. Como a gente já viu falar, se N vai ser uma constante e se R já sabemos que é uma constante, então a energia interna depende única e exclusivamente da temperatura. Grave isso aí, isso é uma informação muito importante, tá? Muito bem. Agora sim, a gente vai enveredar aí. Vamos retomar um pouco o conceito de trabalho, se é que você não está fixado ainda, né, lá do primeiro ano, para que vocês entendam aquele trabalho que vai converter em calor, o calor que vai se converter em trabalho, numa dada transformação química, tá? Vamos imaginar o seguinte, que a gente vai ter, né, um cilindro com um êmbolo móvel e com um certo gás aqui confinado. Esse êmbolo aqui ele é móvel porque não tem atrito com as paredes, tá? Se a gente jogar aqui calor, o que vai acontecer é uma força devido às colisões, o movimento dessas partículas que vão aumentar muito com a sua energia cinética, vão empurrar esse êmbolo para cima, ocasionando uma expansão do gás, tá? Agora, matematicamente, o que é que por trás está acontecendo? Quais as variáveis que impulsionaram essa expansão do gás? Vamos ver? Vocês lembram? No primeiro ano, pressão é uma variável importante, né? Para fluidos. Gás é um fluido, né? Então, pressão é nada mais nada menos do que uma força aplicada numa área. Se você não sabia disso, grave essa informação. Pressão é uma força aplicada numa área. Tá certo? Ok. Vamos então ao cálculo da força, do trabalho dessa força que o gás está exercendo sobre o êmbolo. Quando o êmbolo sobe, é o gás que realizou o trabalho. Quando o êmbolo desce, é o meio externo que realizou o trabalho sobre o gás. Tá bom? Grave essa informação. Lá no primeiro ano, a gente chegou a definir isso aqui. Trabalho é foda, né? Trabalho é força vezes deslocamento. Isso é uma letra grega, tá? Chamada de tal. Força que oportuniza um deslocamento. Tudo bem? Ok. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui cruz credo, ou seja, vamos isolar a variável força e substituir P vezes A aqui. Tá bom? Então, trabalho fica P vezes A vezes D. Tudo bem? Até aí tranquilo, né? Agora, vocês sabem o que significa A vezes D? Ou seja, se a gente multiplicasse a área dessa base, a gente chama isso de base, mesmo estando na vertical, porque o cilindro está deitado, né? Se a gente pegasse a área desse cilindro aqui, ó, e multiplicasse por essa altura, que informação nós teríamos? Pense aí. Exatamente, você que pensou, né? Você que já viu geometria espacial, a área da base de um cilindro vezes a sua altura vai dar o volume confinado aqui dentro, né? Então, área vezes deslocamento vai dar variação de volume. Então, vou trocar A vezes D por ΔV. E a gente chega numa primeira equação muito importante aqui para a termodinâmica, a partir, claro, do estudo do trabalho. Então, trabalho nada mais é do que a pressão vezes a variação de volume. O que é que você percebe aqui? Que só o volume está variando, por isso que chama-se de variação. O P é uma variável constante, ou seja, essa fórmula, praticamente a gente vai usar ela quando a transformação for o quê? Isso mesmo, isobárica, quando a pressão for constante. Tá bom? Então, grave essa informação aí. Ora, então se nós já vimos o que é energia e já vimos o que é trabalho, a gente já consegue definir algumas coisas importantes. Por exemplo, a expressão que foi deduzida
Lembrando que ela só é válida nas transformações em que a pressão do gás permanece constante. Acabamos de falar, né? Na transformação isobárica. Nos diagramas pressão vezes volume, né? Do diagrama de Clapeyron, por exemplo, nós teríamos, ó, pressão, volume. Se a pressão é constante, né? Se a pressão é constante, o que é que acontece? O gás estava com um certo volume, alterou esse volume, aumentando. Então, se há um aumento de volume, é porque o gás expandiu. É uma variação positiva. Embora o trabalho esteja aqui em módulo, para esse resultado ser positivo, né? Mas implica dizer que ele pode ser negativo. Se essa pressão for constante, tá? Mas se reduzir esse volume. Isso a gente chega a concluir, a gente já pode começar a fazer essas conclusões. Quando há uma expansão do gás, foi o gás que realizou o trabalho. Quando há uma retração de volume, ou seja, quando há uma compressão de volume, o gás, né, o cilindro como um todo, ou o gás, sofreu trabalho. Mas realizado por quem? Bom, pelo meio externo, né, pelo ambiente. Tá bom? Deixa eu ver se a gente colocou aqui. Eu não colocou esse outro gráfico não, mas já fica aí na tua cabeça. Se há uma variação de volume positiva, expansão do gás, tá? Expansão do gás. Ou seja, o trabalho foi realizado pelo gás. Se houve uma redução de volume, ou seja, se o gás foi comprimido, não foi ele que fez isso com ele mesmo, né? Um ambiente externo foi que realizou o trabalho sobre o gás. Anotou isso aí? Beleza. Qualquer coisa, pausa e volta, né? Então, matematicamente, trabalho é pressão vezes variação de volume, né? Então, o módulo desse trabalho é uma área, né? Ó, porque se a gente fizer a área dessa figura geométrica, a gente vai achar a pressão vezes volume do mesmo jeito. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa propriedade ela pode ser generalizada, né? Válida mesmo para uma pressão exercida durante uma transformação, né? Em que a pressão possa também, inclusive, até variar, tá? Então, em qualquer transformação gasosa, vamos começar agora a fazer algumas observações muito importantes. Tá aí. O que acontece? Que a gente já acabou de comentar há pouco. Se o volume aumentar, houve uma expansão. Foi o gás que realizou o trabalho. Tranquilo? Se o volume não aumentar, não teve trabalho, concorda? Se o volume foi constante, o trabalho é nulo. Quando o volume é constante, como é que a gente dá o nome a essa transformação? Transformação isovolumétrica ou isocórica. E a outra informação também você já sabe. Se o volume reduzir, ou seja, se o gás for comprimido, o trabalho foi negativo. Ou seja, o gás foi quem recebeu o trabalho. Alguém realizou o trabalho para ele. Não foi ele que realizou o trabalho, tá bom? Então, o gás recebe trabalho, tá? Do meio externo. Tranquilo? Então, diante dessas informações, a gente já pode bater o martelo com a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, o que é que diz a primeira lei da termodinâmica? Nada mais, nada menos do que a velha conservação de energia que está se mostrando equivalente entre calor e trabalho nessas transformações gasosas. Então, de acordo com a lei, a variação da energia interna de um sistema vai ser igual à diferença entre o calor trocado pelo sistema e o trabalho que foi realizado ou sofrido, o que foi envolvido na transformação. Tranquilo? Muito simples. ΔU é Q menos tal. Tá bom? Então, ΔU é Q menos tal. Ou seja, essa diferença de energia, se está fazendo com que um corpo tenha aumentado a sua energia interna, é porque o Q foi maior do que o T. Se essa energia interna é negativa, é porque o Q foi menor que o T. Se não houve uma variação da energia interna, é porque o Q é igual ao T. Lembrando que esse T é do trabalho. Tranquilo? Então tá aí. Imagine um sistema que tem uma certa energia. Se foi jogado calor a esse sistema e esse sistema conseguiu realizar trabalho, ele pode ter realizado trabalho, né, tal qual a quantidade de calor que foi fornecida, portanto não alteraria o nível de temperatura do sistema. Se o nível de temperatura do sistema foi alterado, é porque ele foi a diferença entre o que recebeu e o que realizou. Isso é muito simples, tá bom? É muito tranquilo. Pois muito bem.
Essa variação de energia interna de um sistema, né, termodinâmico, ele é um resultado, né, desse balanço energético, ou seja, do que foi trocado, do que foi cedido, do que foi convertido, né, de calor em trabalho, tá bom? Então, olha que consequências importantes a gente tira disso. Se essa variação foi positiva, eu já comentei agora há pouco para você. Quem é que é positivo também, né? Bom, perdão. Vamos levar em conta uma outra variável que também é importante. Lembra lá em energia interna? Quem era a temperatura, quem era a variável que era determinante para o nível de temperatura? Para o nível de energia interna, já falei tanto que já entreguei, né? É a temperatura, não é verdade? Se o ΔU foi positivo, a temperatura do sistema aumenta. Então, o sistema esquenta. Tudo bem? Se o ΔU foi nulo, o que vocês acham que aconteceu? A temperatura permaneceu constante. E quando a temperatura é constante, que conclusão a gente tira? Que a gente lidou com uma transformação isotérmica. A temperatura do final foi igual à do início. Tá bom? E por fim, se a variação de energia interna caiu, é porque a temperatura também diminuiu. O que é que acontece com o sistema? O sistema esfriou. Ou seja, foi realizado muito mais trabalho do que recebeu calor. Tá bom? Realizou muito mais gasto do que energia do que recebeu. É óbvio que o sistema por si só esfriou. Tá bom? Tranquilo? E a consideração que a gente ainda faz nessa troca, nesse balanço de energia, é o que acontece com o Q. A gente viu o que acontece com o ΔT e o que acontece com o trabalho. Bom, com o Q também é bem simples. Se o Q foi positivo, o sistema recebe calor, não é verdade? Se o Q é positivo, o Q é aquele que joga calor ao sistema, né? O sistema recebe calor. Se o Q é nulo, ou seja, se não recebeu calor no sistema, o sistema não trocou calor. Isso é simples. A gente chama isso de uma transformação adiabática. Mais para frente a gente vai discutir. Uma transformação aí que a gente ainda não tinha mencionado, né? Mas se o Q foi negativo, o que acontece? O sistema vai o quê? Doar, né? Vai ceder calor. Se o Q é negativo, o sistema vai ceder calor. Bom, isso não é nenhuma novidade. Quando a gente estudou calorimetria, a gente já sabia o que era que acontecia quando o Q era positivo, quando o Q era negativo, né? Que é essa quantidade de calor. Tudo bem, pessoal? Então, a variação de energia interna de um sistema é o resultado desse balanço, né? Se a temperatura é positiva, o volume aumenta, portanto, o sistema realiza trabalho. Concorda? Se o trabalho é nulo, o volume é constante, a transformação isocórica. Isso você já sabia. A gente já discutiu, já mostrou essa lâmina, né? Se o trabalho é negativo, o volume diminui, ou seja, foi o sistema que realizou trabalho sobre o gás, né? Foi o sistema que recebeu, né, trabalho de alguém, ou seja, do meio. Tá bom? Muito bem. Eu acredito que foi o suficiente. Essa nossa aula foi muito importante, muito conceitual. Se eu fosse você, eu reprisava essa aula, dava uma pausada nessas observações, o que acontece com o trabalho, o que acontece com o calor, o que acontece com a variação da energia. Para mim, ter o pé no chão, né, dentro do entendimento dessa primeira lei da termodinâmica. Aguarde, né, o que a gente vai discutir nos nossos próximos encontros, em especial na nossa aula de resolução de questões. Muito obrigado pela sua paciência e sua atenção e até mais.